Pois bem, então, pessoal, vamos aqui considerar mais um versículo que é citado aí com muita frequência, né, pelos apoiadores da Trindade, que é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Essa frase diz assim: eu e o Pai somos um. É uma fala de Jesus Cristo que está dentro de um contexto ali, numa discussão com os judeus, né? Será que Jesus aqui está querendo dizer que ele e o Pai é o mesmo Deus, a mesma divindade? Né? O que Jesus quis dizer com isso, né? É isso que a gente vai examinar. Então, quando você isola apenas essa frase aqui, você cria margem para inúmeras interpretações, né? Os trinitários amam isso aqui para dizer que são o mesmo Deus, os unicistas amam para dizer que é a mesma pessoa, tá? Mas será que é isso mesmo? Vamos examinar isso aqui em todos os detalhes, tá? O que nós fazemos aqui é o seguinte: nós analisamos essa frase dentro de outros contextos também, inclusive ditos por Jesus Cristo, né? E o que Jesus realmente quis dizer com essa frase, tá? Então vamos lá. Numa outra passagem um pouco mais tarde, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 e 23, aqui está dentro de uma oração que Jesus está fazendo a Jeová. Perceba as frases que Jesus usa, como que elas se identificam com essa aqui, ó. Ele diz assim, ó, orando ao Pai Celestial Jeová, ele disse, ó, para que todos sejam um, notaram? Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Perceba que Jesus Cristo não está falando aqui, obviamente, nessa oração, de uma fusão de pessoas num Deus só. Não está falando. Porque ele está falando, o Pai está nele, ele está no Pai, né? E que os discípulos também estejam neles. Olha, ele está falando aqui, obviamente, uma palavra, né, muito conhecida, que é chamada comunhão, né? Olha aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, ó, assim como nós somos um. Ó, somos um. Perceberam? Para que eles também sejam um como nós somos um. Perceba que, no mesmo sentido que os discípulos devem ser um, Jesus diz que ele é um com o Pai. A questão é, os discípulos são uma única pessoa, uma única divindade? Ou o sentido que os discípulos são um da mesma forma que Jeová e Jesus são um, é no sentido de comunhão, né, de estarem unidos em propósito, em pensamento, né, em objetivos. Será que é nesse sentido? Obviamente que sim, gente, tá? Então perceba que ele pede para que os discípulos sejam um, assim como ele e o Pai também são um. E ele diz que ele e o Pai são um. Perceberam, gente? Então você precisa analisar todo o contexto de uma fala para você entender, né, o que Jesus quis dizer ali. Aí continua ainda, ó. Eu neles e tu em mim, ó, perceberam? Eu neles, Jesus nos discípulos e o Pai em Jesus, para que eles sejam levados à plena unidade. A palavra unidade aqui traz a ideia de união, não de fusão. União de pensamento, de ideia, de propósito, etc., tá? A fim de que todo mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Muito bem. Então esse aqui é o primeiro exemplo que ajuda a entender que não tem nada de dizer aqui que é a mesma divindade ou a mesma pessoa, tá? Vamos ao segundo exemplo? Nós temos ali 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Segundo exemplo aqui, ó, tá? Em algumas bíblias a tradução é bem literal, assim como a frase aqui também é literal. Diz assim, ó: ora, o que planta e o que rega, que está falando de discípulos, né, que estavam pregando ali nas primitivas congregações, ó, o que planta e o que rega são um. São um. Será que está dizendo aqui que é a mesma pessoa? Obviamente que não, né? O que prega, o que planta é um, aqui está falando que está pregando, o que rega é aquele que dá continuidade à pregação, explicações, né? Tá? São um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Veja como que algumas bíblias entendem essa frase aqui, ó. Por exemplo, Almeida século 21, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Então, ser um aqui significa estar unidos com o mesmo propósito, trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Notaram? A Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia evangélica, o que planta e o que rega tem um só propósito. Então, a expressão ser um, entendeu? Tanto aqui, como aqui, significa o quê? Estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E não uma fusão de divindades, etc. Tal, ou como os unicistas, né? E já interpreta como sendo uma pessoa só, entendeu? Perceberam, gente? Então você precisa analisar todo o contexto de uma fala para que você possa realmente entender o que a Bíblia quer dizer ali, tá? Obviamente que eu acredito que ninguém tem uma explicação melhor que essa, né? Por quê? Porque nós temos aqui o contexto, tá bom? Ninguém é obrigado a concordar,
mas é assim que eu acredito. Vamos analisar o contexto da fala de Jesus em João 10:30. Eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? Deixa eu tentar aumentar a tela aqui um pouquinho, para facilitar aqui um pouquinho a nossa visualização. Acho que assim ficou bom, né? Então vamos lá. Ó, a partir do versículo 22, aliás, um pouquinho antes aqui já houve uma discussão. Quando está falando judeus aqui, gente, judeus não está se referindo aos discípulos, está se referindo aos fariseus, os saduceus, entendeu? Que discutiam com Jesus Cristo. Tanto é que eles estavam acusando Jesus. Nenhum discípulo de Jesus acusava Jesus de estar endemoniado, obviamente, né? Então, judeus aqui que você lê em todo o contexto aqui, que aparece aqui, ó, em todo o contexto aqui, ele está se referindo aos opositores de Jesus e não aos amigos de Jesus, seus discípulos, tá bom? Então começa uma discussão aqui a partir do versículo 22, numa festa da dedicação, da etc tal, né? Jesus passeava pelo templo, aí os judeus rodearam ele. Esses judeus aqui são os mesmos opositores. Até quando nos deixará em suspenso, né? Deixará a mente em suspenso. Veja qual que era a dúvida deles, ou o que eles estavam questionando, se Jesus era Deus ou não. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Entendeu? Então, para os discípulos, aqueles que realmente seguiam Jesus Cristo, Jesus havia se identificado e concordado que ele era o Cristo, mas para eles aqui, pelo jeito, ainda não. Ó, se tu és o Cristo, a questão não era se Jesus era Deus, se era a segunda pessoa da Trindade, o que ele era. Aí Jesus destaca várias coisas, entre as coisas que ele fala que o Pai deu as coisas para ele cumpre, etc. tal. Ele cita muitas vezes a expressão obras. Obviamente que quando Jesus está falando de obras aqui, inclusive na continuidade aqui do outro lado, Jesus está falando dos milagres que ele estava realizando em nome do Pai. Ele fala assim, então vocês teriam que concordar que eu sou o Cristo ou o Messias, etc. tal, por conta das obras que eu estou fazendo, né, em nome do meu Pai, etc. tal. Aí no versículo 33, olha que interessante, ó, responderam então os judeus, que são os opositores. Não é por obra boa que te apedrejamos. Obviamente que os judeus aqui não podem ser amigos, né, porque amigo não ia apedrejar Jesus Cristo. Ó, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja que essa acusação de que Jesus agia ou se fazia Deus não vinha dos discípulos, mas vinha dos opositores. Quem dizia que Jesus naqueles dias se passava por Deus não eram os discípulos de Jesus Cristo, mas os inimigos de Jesus Cristo. E hoje tem muita gente fazendo o mesmo, né? Tentando colocar Jesus como Deus, fazendo a mesma coisa, tá? Perceberam? Aí vamos continuar aqui do outro lado. Olha a continuação. Aí Jesus, né? Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois Deus, está no Salmo 82:6, aqui dirigido aos juízes de Israel, né? Se ele chamou de Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, que no caso é ele, dizeis, tu blasfemas porque eu declarei, o que Jesus declarou? Que ele era Deus? Não, Filho de Deus. Perceba que Jesus colocou no nível abaixo daqueles juízes de Israel. Se os juízes de Israel foram chamados de deuses pelo próprio Deus, que erro que Jesus estava cometendo, que blasfêmia que ele estava cometendo em afirmar que era filho de Deus. Quer dizer, Jesus se colocou numa categoria abaixo daqueles reis. Perceberam, gente? Tá? Ó, aí ele conclui, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Perceberam, gente? Ó, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e estou no Pai, né? Obviamente que falando de uma comunhão. Perceberam, pessoal? Então, todo o contexto aqui da fala de Jesus Cristo, eu e o Pai somos um, quer dizer, nós estamos unidos no mesmo propósito, né? No versículo 30, nós estamos unidos no mesmo propósito. O Pai está me apoiando, tudo que eu faço é do agrado do Pai. Vejam as obras que eu estou fazendo, né? As obras evidenciam que o Pai está comigo, que eu sou representante do Pai, etc. tal. Mesmo assim, obviamente, que aqueles judeus, no caso aqui, esses opositores, não concordaram, né, em aceitar Jesus como o Messias, como o Filho de Deus enviado do céu para a terra para nos salvar. Perceberam? Esse é o contexto. Não tem nada a ver com divindade. Tem nada a ver dizer que é a mesma pessoa. Perceberam? Tem nada a ver em apoiar doutrinas pagãs, tá? Então está aqui, ó, mais uma análise breve, né, que a gente faz para vocês, para ajudar todos vocês a entenderem mais um pormenor importante da Bíblia.